Agora vamos entrar no tópico de salvação. Quem são os eleitos? A doutrina bíblica da eleição ensina que Deus escolheu um número definido de indivíduos para a salvação mediante a fé em Cristo. Deus elegeu tais indivíduos sem qualquer consideração por suas decisões, ações e outras condições neles, mas a base de sua opção foi somente o seu querer. Ele os escolheu para a salvação, tão somente quis escolhê-los e não porque ele previu qualquer coisa que eles fossem decidir ou fazer. Deus nunca fez a promessa de salvação a Israel nacional, mas somente aos verdadeiros descendentes de Abraão, que constituem a Israel espiritual. Ou seja, não importa o que o ser humano faça, não importa o quão bom ele seja, a decisão da eleição de Deus, da salvação, não tem nada a ver com as atitudes, certo? Paulo diz que Deus nos salvou por causa de sua própria determinação e graça, não devido a qualquer condição que ele viu em nós. E ele nos deu essa graça salvífica desde os tempos eternos. A eleição não depende das decisões ou ações do homem, mas da misericórdia divina que é dispensada por sua vontade soberana somente. Jesus disse a João: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Ninguém pode vir a mim senão o Pai, que me enviou e não o atrair, e eu não ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a Jesus a não ser que lhe seja dado pelo Pai, ou seja, ninguém tem a faculdade de aceitar Jesus senão o Pai, se o Pai não lhe der. E em Mateus 22, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não que muitos são convidados, mas poucos aceitam o convite. Isso é, muitos podem ouvir a pregação do Evangelho, mas apenas aqueles designados para a vida eterna podem e vão crer. Assim, não se pode eleger a si mesmo para a salvação aceitando a Cristo, mas recebe-se a salvação aceitando a Ele porque Deus escolheu primeiro. A fé não é a causa da eleição, mas eleição é a causa da fé. Cremos que Cristo, porque Deus primeiro nos elegeu para sermos salvos e então nos levou a acreditar nele. Somos salvos porque Deus nos escolheu, não porque escolhemos. A seguir, uma lista de várias passagens bíblicas, a gente vai ler algumas aqui para que você veja isso. Como são felizes aqueles que escolhes a trazer a ti para viver em teus atrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então a Bíblia ela não pinta a humanidade como um grupo de pessoas afogando no mar do pecado e que seriam resgatados tantos que queriam cooperar com Cristo. Antes, ela traz uma figura no qual todos os seres humanos estão mortos na água, em Efésios, e que afundaram todos rumo ao fundo, como se diz em Jeremias. Visto que estarem mortos são incapazes de cooperar com qualquer assistência ou mesmo de requerê-la, contra uma tal situação, o Pai escolheu alguns para serem salvos por Cristo, arrastando-os para fora da água, meramente por sua misericórdia. Então aqui você pode ler esses versículos, a gente sempre deixa aqui os versículos, né? Estou deixando aqui para vocês que vocês possam ler o versículo e aprofundar mais, para que vocês possam entender o contexto de estudo. Tendo assim agido, ele ressuscita dos mortos numa nova vida em Cristo, ou seja, a morte espiritual do homem pós-queda significa nada mais que nós estamos mortos dentro da água. E Cristo é quem vem e ressuscita o nosso espírito para que a gente possa viver em comunhão com Deus. Então nós não temos como cooperar com Deus, nós não temos nada o que fazer. A única coisa que a gente tem que fazer é, sendo chamados à salvação, ouvir o chamado de Cristo para viver essa nova vida, certo? A doutrina bíblica da eleição ensina que ainda que todos os seres humanos mereçam um tormento sem fim no inferno, devido aos pecados seus, Deus preferiu mostrar misericórdia para alguns deles. Dizer que a eleição é baseada na presciência não desafia a nossa posição absolutamente, visto que o conhecimento divino do futuro nunca é passível, mas é Ele mesmo que causa todas as coisas que Ele sabe que acontecerá no futuro. Em segundo lugar, a Bíblia declara que a eleição divina não está baseada nas decisões ou ações do homem, que Deus não elege alguns para a salvação devido ao que essa pessoa decidirá ou fará.
E em terceiro lugar, definir o conhecimento divino antecipado como presciência passiva, na verdade, não logra fazer sentido com as passagens bíblicas que dizem que a eleição divina é baseada em conhecimento antecipado. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Romanos 8, 29 a 30. O ponto é que o conhecimento antecipado de Deus refere-se a um relacionamento pessoal originado por sua soberana decisão e não por uma passiva percepção das futuras pessoas ou eventos. Ou seja, Deus não estava prevendo que alguém ia fazer alguma coisa. Não, foi ele tomou a decisão de que assim iria ser, que assim essa pessoa seria. Então é sempre a vontade dele. É como um oleiro fazer um vaso de barro, uma pessoa que trabalha com vidro fazer um copo de vidro. Ela sabe o que ela quer com aquele copo e para que ele vai ser usado. Entendeu? Pensa que uma pessoa criou uma taça para tomar vinho. Ela já sabia desde sempre. Não foi uma vontade dela. Foi realmente uma decisão dela que assim fosse. Em outras palavras, Deus não apenas escolhe os eleitos para receberem a salvação do pecado, mas também para tornar-se semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo. Diz em Romanos, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-la. O homem é responsável porque Deus decidiu julgá-lo por seus pecados. Portanto, a responsabilidade humana não pressupõe a autonomia humana ou o livre-arbítrio, mas absolutamente a soberania divina. E aí é onde que alguns pontos batem, porque para uma dada pessoa ser salva, Deus deve primeiro escolher e então direta e poderosamente agir sobre sua mente. Portanto, concluímos que a eleição divina consiste na escolha de indivíduos por Deus para a salvação, e não a igreja coletivamente ou Cristo. Cristo é de fato o eleito ou o escolhido para nos conseguir salvação, mas não é ele o eleito quando alguém venha receber a salvação. A salvação, a eleição, no contexto da salvação, ele refere-se a indivíduos que Deus escolheu para salvar por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo veio salvar pessoas já decididas por Deus. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Antecipadamente. Ele é o escolhido para salvar, os eleitos são os escolhidos para serem salvos, certo? Então, Cristo foi escolhido para ser aquele que salva e os eleitos foram os escolhidos para serem salvos por Cristo. Uma outra objeção contra a doutrina bíblica, da eleição divina, é que ela destrói a razão, o motivo para o evangelismo. E essa objeção é uma depravação moral, do ser humano, porque a quem levanta, mas não oferece desafio algum na doutrina da eleição. Os cristãos fiéis podem afirmar que o mandamento de Deus de pregar o evangelho é mais do que suficiente para dar sentido e propósito ao evangelismo. Por quê? Da mesma forma que Deus fala, não matarás. Você não precisa ficar questionando por que não matarás. Então, quando ele fala sobre o evangelismo, é uma ordem dele ser sim e a gente não tem que questionar esse mandamento. É verdade que Deus não necessita de nós. Ele não é servido por nossas mãos de homens como necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Seus mandamentos para nós nunca refletem uma sua necessidade, visto que Ele não ter nenhuma, mas é preceptivo querer para as nossas vidas. O que isso significa basicamente?
que Deus não precisa da gente para fazer o evangelismo. Ele poderia fazer isso. Então, os mandamentos dele não é uma questão que mostra necessidade dele para com nós ou alguma coisa desse tipo. Não é isso. É simplesmente uma vontade dele que o evangelismo seja feito e o que a gente deve fazer. A gente não deve ter aí um fim para poder conseguir fazer, certo? E o outro lado da doutrina da eleição é a doutrina da reprovação. Deus ativamente escolheu salvar alguns da mesma maneira que preferiu condenar o restante da humanidade. Portanto, para vocês que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para os que também foram destinados. Ou seja, se você parar para pensar, aqueles que confiarem a Deus não vai cair nessa pedra de tropeço, mas aqueles que não creem vão acabar tropeçando porque eles vão desobedecer à mensagem de Cristo. E Deus quem governa todas as coisas, inclusive os pensamentos e suas ações dos seres humanos. Mas esses ainda são responsáveis por seus pensamentos e ações, precisamente porque Deus os mantém responsáveis por seu soberano poder. A responsabilidade pressupõe a capacidade de prestação de contas, mas essa não pressupõe faculdade ou liberdade. Muitas pessoas podem insistir que seria injusto Deus punir aqueles que predestinou a condenação eterna, que nunca poderiam decidir ou fazer de um modo diverso. Mas Paulo antecipa tal objeção em Romanos 9, versículo 19, e escreve: Mas alguns de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à tua vontade? Ele retruca. Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado para dizer ao que o formou? Por que fizeste a mim? É somente devido à impiedade e irracionalidade que a questão da justiça é mesmo trazida à baila contra a doutrina da reprovação. A objeção nessas várias formas equivalente é o seguinte: a Bíblia ensina que Deus é justo, a doutrina da reprovação é injusta, logo a Bíblia não ensina a doutrina da reprovação. A premissa foi admitida sem garantia. Por qual padrão alguém deve julgar se essa doutrina é justa ou injusta? Se a Bíblia fala dela, então não cabe a nós discutir a questão. Por outro lado, o cristão raciocina como segue. A Bíblia ensina que Deus é justo. A Bíblia confirma a doutrina da reprovação. Logo, a doutrina da reprovação é justa. As doutrinas da eleição e da reprovação não dizem que os eleitos recebem misericórdia, enquanto os eleitos recebem justiça. Visto que todos os seres humanos merecem condenação eterna desde o pecado de Adão, todos nós somos condenados. Então, essas doutrinas bíblicas ensinam que aqueles quem Deus escolheu para a salvação receberão misericórdia e não justiça, porque a justiça era que todos deviam ser condenados. Então, é uma questão de misericórdia e não de justiça. Deus não tem obrigação alguma de mostrar misericórdia a qualquer um em absoluto, e que o faça alguns não significar que devam merecer misericórdia em hipótese alguma. Ou seja, uma vez que é alegado que Deus está certo de modo obrigado a ser misericordioso para alguns, não estamos mais falando de misericórdia, mas de justiça. Não é a misericórdia que concede o que é requerido, mas a justiça. E receber a justiça nesse caso seria condenação, porque já estávamos condenados. Com o pecado de Adão, todos nós somos condenados instantaneamente. Devemos ser absolutamente gratos que Deus seja misericordioso para salvar alguns, em vez de lançarmos a blasfema acusação de ser injusto ou não suficiente misericordioso. Ainda que não tenhamos direito de exigir uma explicação, Paulo diz-nos sim, porque a obra divina da reprovação é tão boa quanto necessária. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição, quer dizer que se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Já provamos que Deus tem o direito de fazer tudo o que desejar com sua criação, exatamente como um oleiro com a massa de argila. Portanto, não se pode acusar Deus de ser cruel ou injusto por criar e predestinar os reprodutos para o propósito acima. Por quê? Porque se ele criou alguns para condenação, desde sempre, é assim
foram criados para isso. É a mesma coisa de você falar que um oleiro vai criar um vaso de barro e ele não pode criar um vaso para jogar no chão e quebrar. Porque se ele criou aquele vaso para ser jogado no chão, é dele. Ele é o criador do vaso e ele pode fazer o que quiser. Assim como ele pode criar outros tipos de vaso e ser destinados a colocar uma bela planta, a colocar a flor mais bela do reino. Então, ele, como oleiro, escolhe. Imagina Deus, ele escolheu alguns para ser sim ou não, e não cabe a gente julgar ele como justo ou injusto, porque isso não é uma questão de justiça. Como a gente citou anteriormente, é uma questão de misericórdia. Então, ele é a unidade e autoridade moral, e a Bíblia chama justo e bom. Logo, tudo que ele dizer e fazer vai ser bom por definição. Em vez de levarmos a questionar a justiça divina, a doutrina da reprovação, deve, ademais, iluminar-nos a respeito do grande amor de Deus para os seus eleitos. Desse modo, a condenação dos pecadores é para o benefício e edificação dos cristãos, pois tal é o amor divino para os seus eleitos. Certo? Então agora a gente vai finalizar aqui e agora a gente vai entrar aqui nas questões de chamados, regenerados, convertidos e etc. Então até a nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!